Glória a Deus. Deus tem uma palavra para você. Chegou a hora da gente debater sobre o tema que eu falei hoje. Quais os passos que eu devo seguir para que eu possa obter a libertação espiritual? Você se encontra oprimido por alguma coisa? Você não se sente ainda liberto? Pois nesta tarde eu vou te mostrar através da palavra de Deus o caminho que você tem que seguir. Fique atento. Deus tem uma palavra para você nesta tarde. Vou ler um texto bíblico. Está escrito lá em João capítulo 8, no Evangelho segundo São João capítulo 8, a partir do versículo 31. Leiamos. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra no coração de todos os ouvintes do programa É Já a Última Hora. Que Deus, nesta tarde, nos inspire pelo Espírito Santo para que você possa receber a sua palavra e ela possa frutificar em sua vida no tempo de Deus, no tempo hábil de Deus, porque tudo é no tempo de Deus. Meus queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, para se obter a liberdade espiritual ou a libertação espiritual, será que só a oração resolve? Tem gente que se limita a ir tão somente ao culto de oração. Eu vou para a igreja para orar, para eu ser liberto. Ora, ora e ora. Muitas horas. Muitos dias. Ora em casa. E não é liberto. Ainda continua sendo oprimida. Ainda continua sofrendo. Então o que é que está acontecendo? Que a oração não está surtindo efeito. Muitas pessoas acham que a liberdade está na oração. Eu não estou aqui excluindo a oração. A oração faz parte do processo da libertação. Mas também há outros pontos importantes a serem observados para que esta libertação ela aconteça na vida de alguém. Não adianta você apenas só orar. Não adianta você apenas só ler a Bíblia. Não adianta você só apenas jejuar. Não. É um conjunto. Mas você precisa entender que a libertação, sim, ela é importante. É uma das obras mais importantes de Deus na vida do homem. Jesus Cristo, no texto bíblico, ele nos mostra claramente, se nós crermos nele, verdadeiramente seremos libertos da influência do pecado, seremos libertos do diabo. Porque tudo que um ser humano sofre hoje é em consequência da queda, da natureza pecaminosa. Nós vivemos numa constante luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. A carne quer fazer a vontade do mundo. A carne se direciona para fazer a vontade do diabo. A carne, ela vive tentando destituir o Espírito de Deus em nossas vidas. E o Espírito de Deus combate contra a carne dizendo que não pode. Isso não deve, não é assim, não pode falar assim, não pode pensar assim, não pode agir assim, lá fora não dá certo, aquele ambiente não é adequado, é assim. Existe essa luta, e tem pessoas que não estão conseguindo vencer.
vence uma batalha, mas perde 20 batalhas. Não conseguem se firmar. São oprimidas. As enfermidades, os problemas de relacionamento, lutas e mais lutas, muitas vezes são consequência desta falta de libertação. Jesus foi bem claro. A liberdade só encontramos nele. João 8,36. Eu acabei de ler. Há muitos relatos na Bíblia de vários tipos de libertação. Deus é misericordioso. Vocês vejam que 10 leprosos foram curados. Mas apenas um veio agradecer. Apenas um veio reconhecer a bênção que alcançou. A mulher de fluxo de sangue, ela foi liberta daquela enfermidade. Aquele endemoniado gadareno foi liberto da sua possessão demoníaca. A filha da mulher cananeia também foi liberta da possessão demoníaca. O cego Bartimeu foi liberto da sua cegueira. O paralítico de Betesda foi liberto da sua paralisia. Mas há um detalhe aí. Jesus depois o encontrou lá no templo e disse: homem, cuidado, permaneça. Eu estou dizendo aqui com minhas palavras, mas o texto lá diz, o contexto dá a entender isso. Cuidado, permaneça em obediência a Deus, permaneça na presença de Deus, para que não te suceda coisa pior. Olha aí. Há uma libertação? Sim, física. Às vezes há. Às vezes a pessoa é liberta fisicamente, mas não conseguiu ainda ser liberta espiritualmente. É uma pessoa oprimida. Uma pessoa que não consegue ter alegria, não consegue sentir a presença do Espírito Santo em sua vida. Não tem prazer na obra de Deus. Não tem prazer em levar a mensagem do Evangelho. Não tem prazer em falar o nome de Jesus. Então, uma pessoa escravizada não conseguiu se libertar do cigarro, não conseguiu se libertar da bebida, não conseguiu se libertar da promiscuidade, da prostituição, não conseguiu se libertar da jogatina, do jogo de baralho, não conseguiu se libertar das drogas, não conseguiu se libertar da pornografia, e assim vai. É uma escrava, é uma pessoa escrava do pecado, está oprimida pelo diabo. Ninguém tem como se libertar sozinho. Não existe supercrente. Não existe supercrente, meu irmão. Minha irmã. É neste momento que você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você está precisando de uma força superior, de uma força maior, para você sair desta prisão, sair dessa escravidão, sair dessa opressão e conseguir a libertação espiritual e ter uma vida vitoriosa, uma vida totalmente liberta. Somente Jesus pode te dar. Mas para isto é necessário algumas passadas que sejam dadas por alguém que queira realmente ser liberto espiritualmente. Primeiro, tem que aceitar Jesus como Senhor de sua vida, como Salvador da sua vida. Não é uma escolha apenas. Tem pessoas que estão lá na igreja, escolheram Jesus, escolheram seguir Jesus. Mas tem umas que seguem de perto, tem umas que conseguem bem próximo, tem uns que seguem Jesus de forma íntima,
Mas tem aqueles que seguem distantes, alheios muitas vezes. O termo aceitar, no sentido da palavra, significa muito mais do que aceitar. Significa crer, confiar, seguir os passos, não retroceder. Muitas pessoas dizem que aceitaram Jesus, mas nunca depositaram sua fé totalmente nele. Pessoas que creem em outras coisas, querem misturar, creem, não sai de casa sem ouvir o horóscopo, ainda consulta baralhos, consulta espíritos mediúnicos, espíritos adivinhadores, vivem em busca de profecias, andando na casa de um daqueles que se dizem ser profetas, né? Para ouvir alguma coisa a seu respeito. Não confiam totalmente em Jesus. Afirmam que tem Jesus no coração, mas negam com suas atitudes. São pessoas às vezes orgulhosas, fofoqueiras, mentirosas, guardam mágoa, não conseguem perdoar o seu irmão, dizendo palavras duras contra os seus irmãos, vivem na idolatria do amor ao dinheiro, avarentos. São pessoas que acham que por terem 30 anos de evangelho, por terem nascido muitas vezes numa casa onde os pais eram cristãos, eles se acham que não precisam mudar. Olha, não tem como Jesus ser salvador de uma pessoa desta. Tem que reconhecer que é pecador, que precisa ter misericórdia da parte de Deus em sua vida. O verdadeiro seguidor de Jesus, ele não fica em cima do muro. Crente Raimundo, um pé na igreja e outro do mundo. Desculpa aí, meu Raimundo, eu estou só dando um exemplo aqui, só para ilustrar. Aquele que diz que conhece, mas não obedece aos mandamentos do Senhor Jesus, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. E esse amor contagia tanto que ele consegue também amar o seu próximo, o seu irmão, o ser humano lá fora, que não está nem na igreja, mas ele consegue amar também. Ele é contagiado por este amor de Deus. É desta forma que sabemos que estamos em Jesus, irmãos. Quem afirma que permanece em Jesus deve andar como ele andou. Você quer ser liberto? Essa opressão que você está sofrendo é porque você não está andando com Jesus de mãos dadas. Jesus ainda não entrou na tua casa. Ele está batendo lá fora ainda, ó. A palavra é dura? É. Mas foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E Deus se responsabiliza. Eu apenas sou aquele que propago, divulgo. Sou apenas um instrumento. Eu sou apenas a voz. Mas a palavra é a dele. E ele se responsabiliza por aquilo que ele está mandando dizer nesta tarde. Aceitar Jesus, meus queridos, é abandonar os ídolos do passado, virar as costas para o pecado, obedecer a sua palavra, é negar-se a si mesmo,
tomar sua cruz e segui-lo. É confiar em seu poder, mesmo nas piores situações, mesmo nas piores tempestades que surgem em nosso caminho. Qualquer ventinho, qualquer raivazinha do pastor, qualquer raivazinha do dirigente, né? Ela quer deixar Jesus. Jesus não tem culpa, meu irmão. Não tem culpa, minha irmã. Você quer provar que realmente você é firme no Senhor? Não saia de onde Deus lhe colocou. Fique firme. Permaneça onde Deus lhe colocou. O seu negócio com Deus é lá. O negócio com Deus com você é lá onde Deus lhe colocou. Deus é soberano, Ele não está aqui para atender a capricho de quem quer que seja, nem meu, nem seu, nem ninguém. Tem crente muito melindroso. Quer coisinha, tá? Tá assim. E tem cristão também, muito arrogante, se diz cristão, que vive maltratando os irmãos dentro da igreja. Se acha muita coisa. E não é nada. Ninguém é nada. Aqui quem é Jesus, meu irmão. Claro que devemos honrar a quem merece honra. Está escrito. Mas cada um tem que ser o exemplo dos fiéis. Tem que observar o que Paulo orientou a Timóteo. Devemos tratar os nossos irmãos com amor, compreensão. Quem se acha tão preparado, tão santo, tão espiritual, tem que amar, tem que cuidar, tem que zelar pelo seu irmão, tem que tratar bem. Você quer ter a libertação espiritual? Você quer descansar no Senhor? Faça isso. Aceite Jesus. Creia nele, confie nele, no seu coração. Que ele vai te dar a libertação que você tanto precisa. Não adianta ser religioso sem temer a Deus. Não adianta ser religioso sem ter o amor de Deus derramado em seu coração. Segunda passada que você tem que dar. Seja santo. Ande em santidade. Seja separado das coisas do mundo. Saia do jugo de Satanás. Você não pode mais fazer a vontade dele. Porque agora, no momento que você tomou a decisão, você se tornou propriedade exclusiva de Deus. Ele quer que você seja somente dele. Não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. Quem anda em santidade, ele nunca volta a pecar. Desde que o pecado de Adão entrou no mundo, toda a humanidade se tornou impura. Jesus nos libertou, morreu na cruz por nós. Mas, enquanto vivermos aqui, não conseguiremos ser totalmente santos. Mas poderemos ser quase totalmente santos. Se nós quisermos. Porque a perfeição é só lá na glória dos céus. Só na eternidade. Agora, viver em santidade é possível, sim. É possível, irmão. É possível, irmã. Comece a odiar o pecado. Reconhecer o seu pecado na sua vida. Veja em que você está desagradando a Deus. Veja o que está impedindo do Espírito Santo fazer uma obra completa em sua vida. Você tem que lutar para que ele não domine a sua vida, o seu coração. Porque se isso acontecer, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o diabo vai controlar e te levar a tomar decisões erradas, que vão contra a vontade de Deus e contra a sua própria vida. E vai te levar, sabe o quê? A morte espiritual e, por fim, a morte eterna. Que esse negócio de, porque eu sou crente. Não, você tem que ser crente, mas tem que ser fiel. Se Jesus voltar, ou se você partir para a eternidade com a vida desconcertada, aqui não tem meio termo, não. Sabe qual é o lugar onde se vai viver eternamente? No inferno. No lago onde é só um lago de fogo.
de tormento. Que não tem passar a mão na cabeça, não. Agora, irmãos, se todo dia você vigiar, orar e buscar uma vida de santidade, é buscar, é você se levantar e dizer, eu vou ser santo o dia todinho. Eu vou viver uma vida de santidade 24 horas. Eu vou vigiar. Vou vigiar e vou orando. Vigiando e orando. Vigiando e orando. E você, a partir desse momento, vai começar a experimentar a liberdade que tanto você deseja. A opressão vai embora. A tristeza vai embora. A angústia vai embora. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há alegria, meu irmão. O Espírito Santo não habita em um templo sujo, contaminado. Uma pergunta que eu vou fazer a você. Quem neste momento está governando o seu coração? Quem neste momento está governando o seu coração? Será que é Jesus mesmo? Será que é o Espírito de Deus que está governando o seu coração? Esse problema que você está passando aí, será que Jesus realmente está governando? Está conduzindo? Ele está tendo autonomia na sua vida? É Cristo que está governando ou é o pecado? Hoje é dia de se arrepender. Hoje é uma tarde de arrependimento, de se buscar o perdão dos seus erros. Não deixe que nada escravize a sua vida. Terceiro, fuja da aparência do mal. Um dos passos mais importantes para as pessoas se tornarem libertas espiritualmente é de se desligar de tudo aquilo que tira o seu foco de Jesus. Paulo nos escreveu nos dizendo, olha, afaste-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz possa te santificar inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 22 e 23. Não quer dizer, irmãos, que fugir da aparência de mal é que nós nos tornemos pessoas bitoladas, crentes bitolados, chatos, legalistas, tudo que ele está vendo é pecado. Não. Bitolado, não. Como eram os fariseus agiam assim. Tudo para ele era pecado. Todo comportamento que ele via na frente dele era pecado. Não vamos ser assim chatos, bitolados, achando que somos melhores que os outros. Só porque alguém acha que conhece mais as escrituras do que outra pessoa, já se acha mais santo, já se acha mais preparado, já se acha melhor, se torna até um legalista, vê pecado em tudo. Você pode ser santo, conviver com todo tipo de pessoa, desfrutar das coisas boas desta vida, mas deve sempre lembrar que o mal está em todos os lugares. Até dentro de casa o mal está plantado. Na igreja. É mais onde o mal quer prevalecer. Está escrito que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam nos lugares aonde? Celestiais. Você está pensando que é lá onde está perdido que o diabo quer operar? Não, ele quer operar onde lá está prevalecendo a vontade das pessoas de servirem a Deus. Entendam isso. Tá? Então o mal está em todos os lugares, inclusive até na nossa própria mente. Às vezes surgem pensamentos negativos, pensamentos maldosos, se a gente querer. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela ainda está, entendeu? Ainda está prevalecendo. Fomos libertos? Fomos. Mas a nossa carne ainda habita o pecado. A nossa natureza habita o pecado. Não somos mais escravos do pecado. Porque não deixamos mais o pecado nos dominar. Porque Jesus nos libertou disso. Mas tem pessoas aí que não conseguiram ainda se libertar. Ter essa liberdade espiritual. Porque não deixou Jesus conduzir. Não está deixando Jesus controlar a sua vida. Então, o próprio Jesus provou que nós estamos alheios ao mal. Que ele diz, Pai, peço
que não os tire do mundo, mas que tu os livre do mal. Está escrito lá em João 17, versículo 9. Jesus orou por nós, para que nós fôssemos livres do mal, porque o mal está aí, todo dia aparecendo na nossa frente. Quarto passo. Você está vigiando, meu irmão? Você está orando, meu irmão? Minha irmã, vigie e ore em todo tempo. Não vigie e ore somente na hora do culto de oração lá da igreja, não. Do ciclo de oração, não. Não vigie e ore somente lá no dia do culto de doutrina, quando nós passamos 15 a 20 minutos de joelho lá orando, não. É vigiar e orar em todo tempo, é 24 horas. É você lendo, é trabalhando, é lavando a roupa, é lavando os pratos, é dirigindo, é conversando com as pessoas que você não conhece, é ir no banco, é na lotérica, é orando e vigiando, vigiando e orando. Pode parecer até difícil, mas não é. É um passo importante, é uma atitude importante para quem deseja a libertação espiritual, para que ela seja completa. Vigie e ore para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está escrito lá em Mateus 26, versículo 41. Vigiar e orar não significa que você vai ficar trancado 24 horas no seu quarto, não. Tá? Isso é impossível. Porque todos nós temos compromissos. Trabalho, família, amigos, com a igreja, com a gente mesmo. Orar e vigiar aqui, vigiar e orar significa estar sempre pronto, em espírito de oração e em contato com Deus. Quando eu estou aqui pregando, falando com você, mas minha mente aqui está, ó, orando, em contato com o Senhor, pedindo a Ele inspiração para que Ele me dê a palavra, para que a palavra atinja o seu coração. Então, independente de onde você esteja, é possível viver dessa maneira. Basta que apenas os seus pensamentos estejam voltados para as coisas do alto, como Paulo nos orientou lá em Colossenses. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Ele nos orienta. Porque quem pensa nas coisas do alto, o seu coração está cheio da vontade de Deus. Está com desejo sincero de não perder essa comunhão com o Pai. Enquanto nós estivermos vigiando e orando, sempre em oração, não seremos enganados, irmãos. Não seremos contaminados. Satanás não encontrará brecha para entrar em nossa vida. O diabo vive nos rodeando, rugindo como leão, procurando devorar aqueles que estão longe da presença de Deus. Você que está longe da presença de Deus, você está correndo risco de vida. Mas quando estamos vigiando e orando, o diabo foge, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O último passo, esse é o mais importante. Esse fecha a conta. Fecha a conta. Seja cheio do Espírito Santo. Mas primeiro, vigie, ore. Se esvazie do orgulho, da autossuficiência, do rancor, da ira, de tudo que se afasta você do Senhor. Se esvazie. Desocupe o seu coração dessas coisas ruins para dar lugar ao Espírito de Deus. Se estivermos cheios de vontade própria, de vaidade, da murmuração, então o Espírito Santo não terá espaço para atuar em nossas vidas. É necessário nós matarmos o nosso eu. Não há como experimentar uma vida cheia do Espírito Santo com o eu prevalecendo. A carne deseja o que é contrário ao Espírito de Deus, e o Espírito deseja o que é contrário à carne, como eu falei no início aqui. Há um conflito, de modo que nenhum faz o que deseja. Gálatas capítulo 5, versículo 17. A carne deseja praticar o pecado, e o nosso Espírito deseja praticar as coisas de Deus, fazer a vontade de Deus. E só iremos vencer esta guerra, irmãos, se orarmos, se renovarmos a nossa mente dia a dia com a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque vós que dás nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo evita de você perder batalhas e evita de você perder a guerra. Estamos numa guerra. Uma guerra espiritual. Você está em guerra, meu irmão. Você está em guerra, minha irmã. 24 horas, não se esqueça. Para isso é necessário que você
Revista-se da armadura de Deus. Coloque o capacete da salvação. A couraça da justiça. Calce os seus pés com a preparação do evangelho da paz. Tenha de posse o escudo da fé. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Revista-se. E você será cheio do Espírito Santo. Você não correrá o risco que Ananias e Safira correram. De mentirem ao Espírito Santo. De mentirem aos homens de Deus. Viver uma vida dupla. Na igreja é uma pessoa, fora da igreja é outra. Foi assim que aconteceu com Ananias e Safira. Tem uma vida dupla. O que aconteceu com eles? Foram fulminados, morreram aos pés dos apóstolos. Quem mente é filho do diabo. Quem pratica a verdade é filho de Deus. Verdade e mentira, elas não se misturam. Verdade e mentira, elas não podem andar juntas. Você tem que escolher hoje a quem você quer servir. A mentira ou a verdade? A Deus ou a mamão? Você tem que escolher. Não deixe seu coração ficar vazio. Enche seu coração da presença de Deus. Satanás não vai conseguir mais lhe oprimir. Satanás não vai conseguir mais tirar sua paz. Você vai ser um cristão vitorioso. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O diabo tem destruído muitas vidas. Tem entrado na vida de muitas pessoas. Porque estas abandonaram os caminhos do Senhor. E só depois, quando estão na sarjeta, quando estão às vezes num caminho sem volta, é que percebem o quanto custou caro fazer uma escolha tão errada, que é abandonar a presença de Deus. Mas nesta tarde, não perca essa oportunidade. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Ande nesses passos. Dê esses passos que eu citei aqui nesta tarde, que você será um cristão vitorioso. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer a sua glória e a sua graça na vida de cada um. E até a próxima.